Oi, bom dia. Bom dia, porque o meu tá começando hoje. E eu vim aqui para falar um pouco para as mães das crianças especiais que estão tendo atendimento online e que não estão tendo atendimento online. Desde o início que eu tô batendo, né, e eu tenho feito esses atendimentos pela minha preocupação em pensar sobre as crianças que precisam de atendimento online, sobre as crianças que precisam continuar com os atendimentos terapêuticos. E por que isso? Eu tenho explicado isso para as minhas mães, né? E o que eu posso falar para vocês de quase 2 meses de atendimento, mais de 2 meses, na verdade, de atendimento online, é os resultados disso tudo. Então vamos em parte. Por que continuarmos com os atendimentos? Por que essa necessidade? Por que estamos campeando toda esse novo, nessa nova forma de atendimento? Porque as crianças precisam ser o tempo inteiro estimuladas constantemente para que a gente possa garantir todo o processo que a gente já teve em termos neurológicos. A plasticidade cerebral, ela não é uma coisa só da criança especial. Ela é uma coisa que acontece na cabeça de todas as pessoas. É uma capacidade do cérebro, do sistema nervoso central, de garantir aprendizados e crescimento através do aumento do volume de sinapses que são feitas no cérebro e pelo sistema nervoso central. Ou periférico, depende do que a gente vai avaliar. Então, quando a gente começa um aprendizado, a gente precisa garantir esse aprendizado iniciando um ciclo, averiguando esse ciclo, experimentando esse ciclo, maturacionando esse ciclo e dando feedback. Isso é a organização cerebral. Isso é para o aprendizado normal. Isso é para aquilo que a gente tem feito com as crianças, que a gente busca um desenvolvimento. Evidentemente que a gente não vai conseguir normalizar as crianças que apresentem lesões severas, mas a gente consegue trazer uma harmonia maior e um desenvolvimento mais funcional para essas crianças. Que seja em autonomia, em casa, nas suas tarefas diárias, que seja no processo de aprendizagem formal. Bom, quando a gente garante isso no nosso dia a dia, a gente garante o desenvolvimento dessa criança. Se por acaso a gente começa um ciclo, eu gostaria muito que vocês assistissem o filme Divertidamente. Depois que vocês ouvirem essa explicação, assistam Divertidamente, que vocês vão entender o processo de Haller, o que ela passa, que é exatamente aquilo que foi estudado, que foi feito por neuropsicólogos, que deram assessoria ao pessoal que fez o filme da Divertidamente. Então, o que acontece? Quando a gente não consegue, quando a gente não se atém a um processo de continuidade dos estímulos, eles começam a se desligar. Vejam bem, eles não continuam, eles não permanecem, eles começam a se desligar. Então, para que eles continuem ligados como novos, a gente precisa constantemente estar fazendo aquele estímulo para que eles se fortifiquem, experimentem, amadureçam e eles deem feedback. O que acontece com uma criança normotípica é que, como ela não tem lesão, essas sinapses se fazem de forma mais rápida e o aprendizado é mais rápido. Quando é uma criança especial que tem uma alteração de sistema nervoso central, esse processo não se dá tão rápido assim. Então, a gente precisa de mais tempo para a gente estar efetivando esse estímulo para que isso seja amadurecido e aprendido. Quando a gente fica 3 meses, 2 meses, até 1 mês sem atender essa criança, essas sinapses não se fazem. Por exemplo, por que a gente pede de 2 a 1 sessão por semana para que essas sinapses elas comecem a acontecer e com os estímulos constantes àquele movimento, elas se façam. Aí a gente vê o aprendizado acontecer. Quando a gente fica distante, isso não acontece. Elas dissolvem-se. Vamos dar um exemplo maior. Os homens, né? Vamos pensar nos homens por causa da questão ocupacional. Eles trabalham a vida inteira. E de repente eles resolvem lá para os idos de 50 e tantos anos, 60 anos, eles resolvem se aposentar. Mas às vezes eles se aposentam e hoje, graças a Deus, isso está acontecendo com menos frequência e param tudo. Ficam em casa, dormindo, assistindo TV, lendo jornal, fumando às vezes. Não fazem sequer uma atividade física, ou sair, ou andar, ou fazer outra atividade paralela. E o que acontece? Eles não vão perder o que eles conseguiram, mas elas começam a como se fosse murchando. Por isso, muitos, em determinados momentos, demenciam, porque eles perdem aquele contato dessa natureza, desse momento, dessa troca deles na sociedade, eles vão perdendo. E aí acontece de perder também o contato com o mundo social que eles vivem.
Porque vai murchando, não existe o incentivo daqueles anos todos que vinha fazendo aquela coisa, ia crescendo, o trabalho ia aumentando, para. Aposentadoria. Repare que as mulheres, elas têm uma vida mais dinâmica, porque a gente continua trabalhando em casa, cuidando de neto, cuidando de filho, preocupado com um, preocupado com outro, preocupado com o marido, e cuida da casa, e não deixa a casa ficar suja, tem empregado. Enfim, a administração doméstica continua. E os homens, como às vezes, principalmente os casados que deixam isso, que não têm esse costume, porque eram mais o provedor, eles começam a cair. Vocês reparem que hoje os homens, eles estão tomando um fôlego maior. Eles estão correndo, eles estão andando, eles estão na academia, eles estão fazendo outras atividades, estão buscando até atividades físicas mais excitantes. Então, eles estão buscando uma nova forma. E aí o nível de velhice está sendo uma qualidade melhor, exatamente por causa dessas questões neurológicas. A gente não pode dizer que tudo que foi feito na nossa cabeça não é perfeito, porque é perfeito, mas, acima de tudo, depende de nós. E da qualidade de vida que a gente tenha e dos estímulos que nós damos para nós mesmos. Então, a necessidade de mantermos as nossas crianças em atendimento é para que esses estímulos e essas sinapses não se desliguem, não murchem, e que continuem para que a gente não perca o que a gente já conseguiu com elas. Então, eu vou falar de resultados. Rapidamente, nesses 2 meses, o que a gente pode ver é que as crianças alcançaram a manutenção daquilo que a gente já tinha estabelecido, e que bom a gente está conseguindo avançar com essas crianças. O que para mim às vezes foi complicado, pegar uma criança de 3, 4 anos e ficar na frente de uma câmera, realmente eu consegui. Então, assim, a gente se desdobrou, a gente está se virando, a gente está se recriando, se reinventando como terapeutas. Não sou só eu, mas sou da minha equipe de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de psicopedagogos, de psicólogos, todo mundo se reinventando para que a gente possa fazer esses avanços acontecerem. E o que eu posso dizer para vocês é que valeu a pena. Nós estamos conseguindo isso. A gente está garantindo, com certeza, que essas crianças se desenvolvam, que essas crianças avancem e que essas crianças consigam realmente manter aquilo que a gente conseguiu e possam seguir adiante. E que esse ano não seja um ano de prejuízo ou de perdas. E que seja, assim, de um processo de renovação, de reeducação e da gente rever a vida da gente. Eu agradeço aos meninos que se colocaram diante dessa situação e às famílias que acreditaram na gente. E eu espero que quem possa estar ouvindo isso, busque o terapeuta, busque o seu terapeuta, faça o seu atendimento online, não espere a pandemia passar, porque o prejuízo vai ser maior. Um beijo no coração de vocês, pé de galinha não mata pinto no coração de vocês também, porque realmente não mata, de jeito nenhum. Então, se inscrevam, fiquem com a gente, um beijo no coração e tchau.